Cláudio de Mori Castro é formado em economia pela Universidade de Minas Gerais, tem mestrado pela Universidade de Yale, nos Estados Unidos, doutorado em Vanderbilt também nos Estados Unidos, tem uma larga experiência na área de inovação, tecnologia, educação, tem livros, muitos livros publicados, é articulista e colunista da revista Veja, onde publica quinzenalmente artigos, e vai nos proferir essa palestra que vocês vão ver agora. Muito obrigado, professor. Vocês viram aquele filminho, não é? Telescópio, Alma, Atacama, não sei o quê, o maior do mundo, 50 e tantas parábolas apontando lá para o buraco negro. Não é nada disso. O que nos interessa não é nada disso. O que fez com que os países ricos hoje sejam ricos e continuem ricos foi o pequeno. A pequena inovação. O pequenininho, o cara que disse, esse negócio não funciona direito, eu vou dar uma melhorada. E para mostrar essa tese, quer dizer, em oposição, o universo está encolhendo, partícula subatômica, a equação a equação do bóson, teorema de Fermat, eu quero mostrar para vocês o que é o mundo real da inovação. Onde que estão 99,9% das inovações. Então, basicamente, inovação é isso que vocês viram? Não. Isso não é inútil, isso é muito complicado, isso é muito caro. Não é isso que faz os países ficarem ricos. Isso é luxo de país rico. As grandes inovações são simples. As grandes inovações são coisas pequenininhas que vão se juntando. Então, daí, eu vou contar a história do canivete. Para vocês verem que, quando chegar no fim da história do canivete, a moral da história é muito simples. O canivete, que tem 2000 anos, ainda não foi inventado. Ele está sendo inventado. Qualquer um de vocês pode continuar a inventar o canivete. Esse é o tema. Muito bem. Vamos falar um pouquinho da inovação. E a primeira ideia que vem sobre inovação é que inovação é surpresa. É fazer uma coisa que todo mundo achava que não é bem assim, e que você surpreende. Então, o chefe do departamento de patentes americano, próximo do ano 1900, ele disse, olha, o que podia ser inventado já foi inventado, o resto é conversa, o resto não tem mais nada interessante para ser inventado. De lá para cá, o número de patentes, eu não sei exatamente quantas vezes aumentou, mas possivelmente está 100 vezes maior do que era então. O que uma empresa podia fazer com um brinquedo elétrico? Isso foi o cara da Western Union, que passava telegrama, quando viu o telefone do Graham Bell. Então, era um brinquedo. Simples, se vocês já viram uma reprodução, era simples. Depois, Lord Kelvin, que era o grande cientista inglês no fim do século XIX. Ele disse, rádio não tem futuro. Depois, o grande autor de ficção científica do princípio do século, H.G. Wells. Devo confessar que minha imaginação se recusa a ver qualquer submarino fazendo o que quer que seja, exceto afogando a sua tripulação e afundando. Continuando. Os cavalos estão para ficar, mas o automóvel é apenas uma novidade, o modismo. Esse é o cara da fábrica da Ford. Seguindo, aviões são brinquedos interessantes, mas não tem qualquer valor militar. Em 1911, Marechal Foch
na véspera da Primeira Guerra Mundial, quando os aviões foram usados com uma ênfase militar, foram usados na guerra com muito sucesso e nunca mais pararam de ser usados na guerra. Quem teria interesse em ver atores de cinema falando? 1927, o dono da Warner Brothers, o Warner, a época do cinema mudo. A televisão não terá mercado. Após 6 meses, as pessoas se cansarão de ficar olhando todas as noites para um caixote de compensado. Darryl Zanuck, presidente da Fox, que existe até hoje, fazendo programa de televisão. Bom, o homem jamais irá à Lua, quaisquer que sejam os avanços da ciência. Esse de Force é um inventor famoso, mas errou. Então, não há qualquer razão para uma pessoa possuir um computador em sua casa. Olsen, fundador da empresa da Digital, que foi uma das grandes empresas de computador junto com a IBM. Nada está inventado. Nem a faca e nem o canivete. Os objetos simples continuam sendo reinventados. Essa é uma faca, reprodução feita na Suíça, de uma faca de 2000 anos atrás, feita por ferreiro. Então, tudo que precisa de uma faca está aqui. Tem cabo, tem lâmina, tem fio, um aço razoável. Tudo que precisa está nessa faca de 2000 anos atrás. Não obstante, a faca continua sendo inventada. Vejam só, uma faca de Sri Lanka, chamava Sião, quando eu estava na escola. Essa faca, cabo de marfim, ela serve para cortar a cabeça de carneirinho para fazer sacrifício. O sacrifício de carneirinho, você bota lá o carninho no sebo e corta a cabecinha dele. Então, vocês veem que continua. Isso aqui já tem uma certa imaginação. Agora, essa aqui. Vocês lembram da invasão das Malvinas? Tem uns aí que não tinham nascido na invasão das Malvinas. E que os ingleses levaram uma das tropas mais temidas que eles têm, que são a tropa dos Gurkhas, do Nepal. São mercenários do Nepal. E que, apesar de visão noturna, de armas automáticas, etc., eles carregam com essa faca na cinta assim. E os argentinos morriam de medo dos Gurkhas por causa dessa faca. Essa faca é especializada para uma função só, ela só serve para uma coisa: cortar a cabeça. Por quê? Porque o equilíbrio dela é tal que quando você bate no pescoço do camarada, ela não faz nem isso e nem isso. Toda a energia vai para cortar o pescoço fora, para cortar a cabeça fora. Então, olha como tem engenharia nessa faca. Até hoje os Gurkhas usam essa faca e ela, eu não sei quantos séculos ela tem, mas ela é muito antiga. Eu comprei no Nepal. Essa é uma faca Inca, que é para ser usada assim. É clássico dos Incas usar. Então, o que parecia inventado, não, mudou o lugar do cabo da faca. Em vez de estar na ponta, está no meião. E a faca é uma meia-lua, ela vai cortando assim, você corta com esse movimento. Então, vocês estão vendo, parecia inventada a faca, não está inventada. Olha essa aqui. Essa é uma faca do norte da China. Isso tudo é da minha coleção pessoal. Essa é uma faca do norte da China, que é uma região de pastoreio de ovelhas. Então, está aqui a lâmina, com cabo de marfim, muito bonitinha, arrumadinha, e os pauzinhos para comer, que vão junto com a faca. Claro,
chinês não come, não usa nem garfo nem faca, porque eles acham que é pouco civilizado você levar armas à mesa. Então, está aqui um novo modelo de faca. Bom, seguindo. Aí a faca, não contente em ser um objeto funcional, bom, continuando aqui, outro modelo de faca. Para que serve essa? Para jogar. Eu não sei jogar, já tentei. Isso foi um amigo meu que fez, que joga muito bem. Me lembro dele chegando num bar. O garçom demorou a atender, ele puxou a faca e jogou atrás do balcão num pedaço de madeira. O garçom atendeu rapidinho. Enfim, continuam inventando faca. E aí, as facas tomam um outro rumo. Elas viram obra de arte. Isso é uma faca, se não me engano, alemã. Olha, daqui não dá para ver, mas vocês estão vendo o rendilhado do trabalho no aço. O cabo helicoide de marfim. A proteção também rendilhada. É uma obra de arte. Tranquilamente. E, no tempo que a Finlândia não era uma grande fabricante de telefone, no tempo que ela fazia, em que as pessoas caçavam, isso é uma faca de caça finlandesa com um cavalinho de alpaca no topo e uma perfeição, uma obra-prima. Uma obra-prima de faca. Quem quiser pode ver as facas quando eu acabar, mas ver lá, porque eu vou ter que sair correndo para o aeroporto. Então, vejam só o quanto de variedade existe nessas facas que vocês viram. Isso é uma faca, chama pukko, em finlandês. É uma faca de esculpir madeira. Aí, o maior designer finlandês, esse cavalheiro chamado Tapio Virkala, eu vi uma exposição dele. Ele desenha cristal, ele desenha lustre, ele desenha madeira, ele esculpe em madeira. Ele fez uma faca que eu consegui comprar num brechó que não sabia o que estava vendendo. E que é uma das obras-primas do design industrial do século XX, tanto que está no Museu de Arte Moderna de Nova York. Então, a faca como arte. A grande criatividade da faca. Não é? Quer dizer, como que a coisa vai evoluindo e vocês vão dando uma visão, a gente vai dando uma visão artística. Ela passa a ser um objeto de desenho criativo. Para quem gosta dessas coisas, tem quem não gosta, né? É o outro modelo de faca. Esse eu não tenho, esse tirei do livro. E tem esse, que é uma faca que oferece, que é uma faca não, que é um crucifixo, que oferece uma dupla proteção. Ele era usado pelos padres que faziam o caminho de Buenos Aires a Potosí, que era muito perigoso. Então, Jesus Cristo defendia o padre que subia. Mas por via das dúvidas, tinha uma segunda linha de proteção, é o plano B. Esse é o plano B. Para ver melhor, está ali o plano B. Bom, aí você começa a perguntar, será que a faca é tudo isso que ela precisa ser? Quem já botou uma faca no bolso da frente, começa a ver que não é bem assim. Não é? Que a faca tem certas desvantagens se você puser ela no bolso da frente. Então, alguém descobriu que a faca podia dobrar e a lâmina ficar escondidinha dentro do cabo. Aí você pode andar com ela no bolso. Maravilha. Isso aqui tem quase 2000 anos. Esse é romano. Esse é medieval, o outro canivete medieval. Então nós vamos dizer, bom, o canivete está inventado. Um romano, um medieval, o que mais precisa para inventar o canivete?
Mais ou menos. Não está tão inventado assim. Aí vocês vão ver um canivete do norte da Itália, sem mola, sem nada, feito pelo ferreiro. Um pedaço de madeira cortado nessa direção, um pino, uma lâmina feita na bigorna. Então você tem aqui o canivete popular mais simples que pode haver. Isso aqui qualquer ferreiro, quem saiba fazer alguma coisinha numa forja, faz esse canivete. Então é a estaca zero. Aí um francês inventou um outro canivete, porque qual é a desvantagem desse? Ele fecha na sua mão. Você está cortando, ele fecha sozinho. Ele não fica preso. Aí um francês, que eu não sei se ele chamava Opinel, mas pelo menos a fábrica dele chamou Opinel, ele fez um canivete muito simples, que abre aqui e tem essa luva que gira. Não há quem tire e não há a mais remota possibilidade desse canivete enguiçar. Ele é a prova de tudo. É uma luva que simplesmente gira e impede a lâmina de abrir. Então vocês estão vendo quanto de inteligência, quanto de imaginação que está indo para inventar uma coisa que parecia que já estava inventada. Não é verdade? Vamos ver mais canivete. Esse aqui é de uma marca francesa chamada Laguiole. É um desenho típico da França e da Espanha. Ele aberto fica em S. E aqui nós vamos ver um canivete com o sistema clássico da mola, que mantém ele aberto e que fecha. Isso aqui já é o século XX do canivete. Canivete com mola. Esse desenho se reproduz em quase todos os canivetes que a gente compra hoje. Então, Laguiole, francês, não sei se foi ele que fez esse avanço, mas nós estamos vendo um grande avanço tecnológico em você ter uma mola que está em sanduíche com as duas chapas que seguram a lâmina, e essa mola mantém o canivete ou fechado ou aberto. Estamos avançando. Mas tem mais. Esse canivete é um canivete moderno que tem um monte de invenções. Tem um monte de invenções. Primeiro deles, ele tem um pininho aqui que faz com que ele abra com a mão só. Hã? Quem que pensou nisso? Abre com uma mão só. Depois, ele é todo perfurado para reduzir o peso. A lateral dele é de alumínio. Ele trava. Esse aqui não trava. Esse aqui trava. Ele tem uma lâmina lateral que eu empurro para baixo e o canivete fecha. E ele tem outra característica, que ele tem um grampo que põe no bolso para não perder. Então olha quanta inovação que tem nesse canivete comparado com esse outro aqui. Olha tanto de novidade. Parecia inventado o canivete, não parecia? Pois não está inventado. Tudo bem, vamos ver mais. Esse canivete tem um grande valor, porque é o único canivete inventado no Brasil, em Campos Altos, nas Minas Gerais. Ele é feito de uma barrinha de aço inoxidável, ele trava, ele é finíssimo, ele abre facilmente e ele vai no bolso. Foi um mecânico de Campos Altos que inventou esse canivete e vende até bastante, e até exporta esse canivete. Mas a produção dele é muito pequena.
Então, esse é muito precioso, porque é o único canivete brasileiro. Tem mais. Um avanço. Quando você quer reduzir o peso do canivete, você tem uma coisa que você pode fazer. Se você olhar esse canivete aqui, ele tem dois lados. Tem uma chapa aqui, e tem a madeirinha aqui para segurar, né? Para você segurar. Quando você quer reduzir 1/3 do peso, você só põe um lado. Então, olhando ele assim, ele é um canivete capenga. Ele só tem esse lado de baixo, não tem a chapinha de cima. Muda o desenho, dificulta um pouco a construção, mas você tem 1/3 a menos do peso. O que é interessante quando você viaja, quando você quer carregar com ele. Tem mais. Aí você começa a ver os mecanismos complicados de abrir o canivete. Olha esse aqui. Ele tem um sistema de mola e de dobradiças que ele fica tanto aberto quanto fechado. E fechado, ele está travado. Então, veja só, quanto que imaginação que foi nisso. Agora, não precisa ser engenheiro para desenhar um canivete desse. Qualquer um de vocês, se botar a cabeça, faz um canivete desse e vende. E também nos canivetes, bom, aqui nós temos outras maneiras de fechar. A lâmina gira para dentro. Tem 3 peças separadas. Um enfia aquela alça, ela fecha tudo depois. Novamente, um outro tipo de lâmina que abre em 2 partes, de lâmina não, de cabo, em 2 partes que fecha. Também é um tipo comum. Agora, isso aqui é o canivete arte. Aqui, um canivetinho feito no Irã, com fio de prata soldado. Olha o desenho, que maravilha de desenho que tem ali. Então, é a manifestação artística do canivete. Tem mais. Tem os canivetes especializados. Esse canivete, aquele furo ali, é para botar a ponta do charuto, para cortar a ponta do charuto. Então, é um canivete especializado. Esse canivete, quem dá um palpite sobre o que é? Para cuidar das suas rosas. Quem tem roseiras em casa, poda as rosas, corta as folhas secas, corta um galinho mais grosso, um canivete totalmente especializado em rosa. Esse é um canivete japonês, que na verdade não é um canivete, é uma serra. Muito lindo. Agora tem uma provinha. Não, tem. Esse outro aqui. Quem adivinha? Esse eu não vou adivinhar nunca. Esse é para cuidar do esporão do galo da briga de galo. Esse aqui, com Dick Tracy e com mais umas outras coisinhas. Esse aqui é uma prova para vocês. Tá ele aqui. O que vocês acham que é isso? Hein? O que é? Não. Isso aqui não é canivete. Isso é um processador de texto. Isso é um processador de texto indiano. Essa ponta você escreve no papiro. E essa lâmina é a tecla do delete para apagar. Mas esse aqui, olha aqui, sofisticadíssimo, bem feito, não é? Esse aqui é o Macintosh.
do processador de texto. Esse aqui é o Windows. Esse é o do Windows, mais tosco. Eu tenho Macintosh. Bom, então vocês viram um punhado de canivete, não é? Olha ele aberto. Tem um canivete que faz uma opção de coisa, não é? Tem os canivetes com chave inglesa. Tem canivete para comer, com colher. Tem mais canivete com colher, mais complicado ainda, com apito, olha ali. Tem outro, mais canivete com colher. E os suíços, que fazem tudo. Um canivete suíço, naturalmente, com relógio. Só um suíço pensaria em botar um relógio no canivete. Canivete com MP3, para ouvir música. E um canivete com pendrive. Então, vocês estão vendo que tem canivete de todo jeito, ou seja, o canivete não está inventado. Vocês, cada um de vocês pode ir para casa e inventar um canivete diferente, novo e até, quem sabe, vender. Então, tudo pode ser melhorado. Ah, vocês querem ver o que pode ser melhorado? Isso aqui eu peguei no hotel. Shampoozinho do hotel. Duas surpresas desagradáveis. Você está no chuveiro, aí você tenta ler para ver se é shampoo ou condicionador. Aí você tem que, se for do jeito da minha idade, tem que sair do chuveiro, pegar a toalha e buscar os óculos para ler. Olha onde é que está escrito que é shampoo, o que é. O segundo, essa tampa é extraordinariamente lisa. Então, com sabão na mão, ele não sai, tem que tirar no dente. Então, olha aí, olha a chance de reinventar a garrafinha de shampoo do hotel. Maravilha, né? Bom, e aí começa a aparecer as invenções do cotidiano. Mas antes, tem os princípios de engenharia. E esses princípios são muito importantes. Primeiro princípio da engenharia é americano. Como fazer com o dólar o que qualquer idiota pode fazer com 2. Esse é o primeiro princípio da engenharia. Mikau, que é meio engenheiro. E o segundo é que não há soluções perfeitas. É tudo quebra-galho. Você resolve uma coisa aqui, o outro ficou por resolver. Então, a invenção é você ir resolvendo um problema e deixando um outro para quem vier depois de você resolver. Então, os avanços que fizeram a humanidade andar para frente são aqueles que você olha e diz: ah, como é que eu não pensei nisso? Como é que eu não vi que, como é que eu não inventei esse troço? Eu podia ter inventado. Vamos ver um ponto muito importante da história da tecnologia, porque esse ponto demonstra bastante do que eu quero dizer. Essa locomotiva, inventada pelo Stephenson em 1830, foi a primeira, chamada Rocket. E aí o Stephen, fantástico, um grande inventor, ficou famoso, Só que essa locomotiva, em 1830, ela tinha embarcadas mais de 1000 patentes. Sem essas 1000 patentes não haveria locomotiva. E a patente é assim: uma válvula que não vaza, o anel de segmento, um sistema de acoplamento, um sistema de freio, uma sapatinha de freio, um parafuso não sei o quê. 1000 patentes para você fazer a locomotiva. Então você pergunta, onde que está a grande revolução? A grande revolução não existe sem essas 1000 patentes. Um relógio como esse deve ter mais de 1000 patentes. Então, é o somatório dessas pequenas patentes que tornam um país poderoso e desenvolvido. A locomotiva, ela vem. Se você tiver as 1000 patentes, alguém vai bolar um troço diferente, um troço
que junta essas coisas todas. Mas sem esse cumulativo, não anda. Então, sem os componentes, não haveria essa locomotiva. Então, e os componentes a gente pode fazer. Talvez a gente não tenha a grandeza do Stephenson, o acesso que ele tinha para fazer uma locomotiva. Mas ele só pode existir quando você tem essa sequência de pequenos inventos. Então, os grandes saltos, eles só podem ser dados quando você tem essa coleção de pequenos avanços. Muito bem. Isso aí. Clipe de papel. Existe coisa mais humilde que o clipe de papel? Pergunta. Quantas patentes já foram pedidas para o clipe de papel? Alguém se arrisca a dizer se alguém patenteou o clipe de papel? Mais de 100 patentes para diferentes desenhos de clipe de papel, que todos eles podem ser feitos na mesa da cozinha ou da copa. E foi uma das invenções, o Michal estava me dizendo, que mais gerou receita, que mais enriqueceu os donos das patentes. Então, qualquer um pode fazer, pode patentear, pode inventar um novo clipe de papel. Olha só, olha que invenção genial. Vocês já tentaram entrar numa caminhonete picape? Onde é que põe o pé para subir? Os caras inventaram um buraco e levou anos para aparecer isso. Isso apareceu há 10 anos atrás. Quer dizer, todas as caminhonetes picape de toda a história do automobilismo, era uma maior dificuldade de subir. Olha só, um buraco. Não precisa fazer estribo, não precisa fazer uma coisa complicada, simplesmente um buraco. Ó, a pomada. Compra a pomada, a bisnaga vem fechada para proteger, e aí tem que furar. Cadê o negocinho que vai furar? Quantas vezes isso já aconteceu? Você procura o negocinho que vai furar, não acha. Até no banheiro do avião, com aquela pastinha de dentro do avião, cadê o negócio de furar? Aí alguém descobriu que do outro lado da tampa bota uma pontinha. Não é genial? Quem que não poderia ter inventado isso? Qualquer imbecil podia ter inventado isso e, no entanto, não inventaram. Passou o tempo, passaram-se os anos e ninguém inventou esse troço. Eu sou carpinteiro amador. O carpinteiro, quando está fazendo alguma coisa, ele tem que ter o lápis. Você tem que ter o lápis. Mas depois de uma certa idade, aí onde é que você põe o lápis? Põe na orelha. Mas depois de uma certa idade, para ver aquela medida certa, você põe os óculos. O lápis e os óculos não cabem na orelha. Não é verdade? Então, olha o que esse cara inventou. Um barbantinho retrátil. Então eu ponho esse troço aqui e na hora que eu quero marcar, eu marco. Cadê a complicação? Não é qualquer um que podia ter inventado isso? Não é um negócio absolutamente óbvio? Mais coisa de hotel. Você chega no hotel, aí você tenta abrir o sabãozinho. E o raio do sabãozinho não abre. O raio do sabãozinho não abre. Aí alguém inventou que aquele negocinho, aquele selinho que põe do outro lado, tem um flangezinho, tem uma abinha. Aí você puxa a abinha, o sabão abre. Genial. Todo mundo pode inventar coisa. Olha um negócio interessante. Isso aqui é um saco de roupa suja. Humilde saco de roupa suja. Aí você põe a roupa suja. Na hora de tirar a roupa suja, você tem que segurar o saco pela ponta, né? Aí na hora que você segura o saco pela ponta e sacode, sai tudo menos a cueca que você prendeu com o dedo aqui. Olha o que o cara fez.
uma alça. Sai tudo. Não tem nada a ver com o telescópio lá, mas faz a vida da gente mais simples. E aí, a minha tese: todo mundo pode ser um inventor em potencial. Quer ver? Olha só. Eu gosto de usar os óculos quando eu trabalho na oficina, ou quando eu faço essas coisas, ou quando fotografo, com um barbantinho. Não é? O barbantinho. Agora, o barbantinho, ou ele vem para o meio da perna do óculos, ou ele sai fora. O que eu fiz? Com uma liminha, eu fiz um dente, e o barbantinho não sai daqui mais. Levei mais ou menos 5 minutos para resolver um problema que eu tinha há mais de 20 anos. Os óculos. Se eu abaixar aqui, ele cai no chão. O que eu fiz? Botei uma presilha de papel, está arrebitado aqui, entra aqui, não sai. Eu não perco mais os óculos. Qualquer um pode inventar isso. Mais umzinho. Pendrive. Todo mundo já viu o pendrive. Todo mundo já perdeu a tampinha do pendrive. Esse não perde. Tem uma linha de nylon de pesca juntando o pendrive com a tampa. Um furinho aqui, uma gota de araldite aqui, uma gota de araldite aqui. Mais ou menos 5 minutos tá feito o serviço. E ainda mais bobo. Eu tenho um cachorro, sempre tive cachorro, eu saio com cachorro. Bom, saio com cachorro, então tem a guia do cachorro. Vai aqui, vai no cachorro e tem um mosquetão aqui. Eu paro na farmácia. A mulher pediu, compra não sei o que na farmácia. Aí tem que amarrar o cachorro no poste, porque não pode entrar na farmácia. Qual é a solução? Um outro mosquetão do outro lado. Custa R$2.000. Prende no poste. Ou seja, qualquer imbecil pode inventar essas coisinhas que eu inventei. Não tem mérito nenhum. Só que eu fiquei quebrando cabeça com problema. Você tem que dormir com problema. Agora, inventores por necessidade. Isso foi tirado do Estadão. Tinha um cara que tinha uma loja. E os mendigos gostavam de dormir debaixo da marquise da loja dele. E era uma desgraça na hora de abrir a loja para tirar os mendigos. Aí ele botou o chuveirinho em cima na marquise assim. Quando ele chega para abrir a loja, os mendigos já sabem que se eles não saírem, ele abre o chuveirinho. Pronto, resolveu o problema dele. O consulado americano de São Paulo, você não pode entrar com celular. Aí, o que fez? Apareceu um cara que é guardador de celular. Simplesmente você chega, paga R$5.000, o cara guarda o seu celular. Tinha um cara no Largo da Carioca, no Rio, com uma loja, todo mundo ia no banheiro da loja dele. Todo mundo ia no banheiro da loja dele. Aí ele disse, aumentou o número de banheiros e fechou a loja. E cobra R$2.000. Então, todo mundo é inventor. Todo mundo é inventor. No tempo do Ford 47, minha avó tinha um Ford 42. E o Ford 42 tinha uma bomba d'água que esquentava no trânsito do Rio. Aí o carro parava. E minha avó descobriu que se ela comprasse um sorvete desse de casquinha, emborcasse o sorvete em cima da bomba d'água que esquentava, o carro voltava a andar. Não é? Então, todo mundo, até minha avó inventou coisa. Agora, antes de terminar, vamos falar um pouquinho no ato de criação, que é um negócio meio bagunçado, meio confuso, a gente não sabe muito bem como é que é. Na verdade, criar é juntar coisas e ideias que estavam separados. Não é? Eu tinha lima em casa.
Eu tinha o negócio dos óculos. O negócio me chateava, porque ou vinha para cá ou coisa ou caía. Aí eu disse, um dentinho aqui resolve. Então, na verdade, nós estamos falando de juntar coisas separadas. Outro elemento, a beleza das ideias. Einstein dizia, essa equação grande, complicada, toda troncha, talvez explique o mesmo tanto que essa outra mais elegante, mas eu quero a mais elegante. A mais elegante deve ser melhor. E escolhia sempre a mais elegante. E Steve Jobs também escolhia sempre a solução mais elegante. Então, uma entrevista com esse japonês brasileiro, Takaoka, que ganhou o prêmio de inovação da FINEP. Foram entrevistar o cara e aí ele disse, eu faço tudo, é para me divertir. Então, você tem esse elemento lúdico na invenção, na inovação. Você brinca, você se desafia a si próprio a fazer as coisas. Agora, sempre entendendo a grande lição de Thomas Edison. O segredo do sucesso, ralar, ralar, ralar. Há uns 15 anos atrás, a revista americana Scientific American, alguém escreveu um artigo que eles descobriram no que era a fábrica do Edison, descobriram os arquivos velhos lá e descobriram que o Edison tinha inventado o relógio de ponto e que ele botou o relógio de ponto na fábrica e que todo mundo tinha que marcar cartão, inclusive ele que era o dono da fábrica. Aí os caras disseram, será que ele chegava na hora? E foram fuçar, aí descobriram os cartões do Edison. Ele era o primeiro a chegar e o último a sair. O dono da fábrica. Agora, outra coisa fundamental, o direito de errar. Isso é Santos Dumont com o balão dele que encravou lá numa árvore perto do Champs-Élysées. Todo mundo tem o direito de errar. Se você não tem direito de errar, você não experimenta, você não se arrisca. Dizem que, comparando o Microsoft com Apple, a Microsoft tem uma cultura de não deixar, de não gostar que as pessoas errem, de punir, de olhar de uma forma muito crítica quem erra. E a Apple não, a Apple valoriza o errou, tenta de novo. E o erro educa. Você dificilmente se acerta da primeira vez, mas é o erro que vai te tangendo para a solução certa. E de tanto errar, você começa a ver, bom, desse jeito todo não deu certo, então eu vou tentar por aqui. Então, o erro é é o preliminar do acerto. A receita da inovação. Segredo do sucesso. Criatividade. Primeiro, tirar o cabresto. Cabeça limpa, cabeça livre. Tem a hora, a gente não sabe a hora que as ideias vêm, mas se você se empapa nelas, você satura nelas, você pensa no problema, a busca de uma solução, em geral, você não encontra. Aí, na hora que você está passeando na praia, vem a solução. Mas você tem que saber se soltar, você tem que saber se desconectar dos seus preconceitos. E pensar em inventar coisas simples. Não pensa em inventar coisa complicada, pensa em inventar coisas simples. É o que a gente dá conta e foi isso que mudou a humanidade. Depois, não precisa carteirinha de inventor, nem de mestre, nem de doutor, nem de PhD, nem de nada. Tem um problema? Tem um negócio que não funciona? Será que eu não consigo descobrir uma maneira melhor de resolver esse problema? Será que eu não consigo uma coisa mais eficiente, mais barata? Será que eu não consigo fazer com $1 que os outros estão fazendo com 2? E, finalmente, ralar. Tem que ralar. Todo mundo pode criar, todo mundo pode inovar, até eu. Acabou.
Temos tempo para perguntas, né? Pergunta? Diga lá. Fala mais alto. Ó, tem um microfone aí. Então, eu já tenho uma experiência de 6 anos como professor do ensino médio. Sou professor de arte. E eu sinto, assim, a falta de reconhecimento do sistema, não é? E a falta... muitas vezes a gente vê lá com os colegas, a falta mesmo dos próprios colegas, né? Da rede pública e tal. A falta de motivação, né? Então, o que vai acontecer com essa classe, né? Eu sei que você tem uma experiência, sempre publica textos a respeito, né? Qual é a sua visão para o professor daqui a 5, 10 anos? Qual é a situação desse profissional? Olha, eu acho que o que está sendo chamado de Khan Academy, mas que no fundo o Telecurso 2000 já é uma coisa muito parecida, é que a ideia de que você tem que repetir aquela aula não sei quantas vezes, essa ideia não é uma ideia que tem futuro. Você pega, por exemplo, eu vou contar um caso concreto. Eu participei da criação do Telecurso 2000. E num determinado momento, a Reiko, professora de Química da USP, professor titular de Química, estava virando professora emérita, foi quem fez o Telecurso de Química, que algumas pessoas acham que é a melhor disciplina. Ela montou uma aula em que ela participava, mais estilo aula, com isopor, com isso, com aquilo, uma aula bem produzida. E aí eu estava no grupo que estava vendo o protótipo da aula que ela montou. Estávamos experimentando. Quando acendeu a luz que acabou a projeção, eu disse, Reiko, nem você não dava uma aula que nem essa. Ou seja, a aula da Reiko produzida é infinitamente melhor do que a aula que ela dá na USP. Então, para que alguém tem que tentar dar uma aula tão boa quanto a Reiko, se você tem o vídeo dela? Agora, a interação com o aluno, aí é que está o papel do professor que não vai morrer. A aula expositiva vai para o YouTube, já está no YouTube. Agora, a conversa com o aluno, o estímulo ao aluno, o cascudo que você dá no aluno quando ele faz besteira, agora não pode mais, né? O elogio que você faz ao aluno, o estímulo que você dá, o que você diz, a interação, a pergunta que você faz, a resposta errada, a sua correção da resposta, por que a resposta estava errada, a tecnologia não vai avançar muito nessa faixa. Um pouquinho sim, mas muito não. Então, o professor, ele não vai estar desempregado pelas próximas décadas que a gente pode imaginar. Porque, por muito bem que você faça um ensino à distância, esse mesmo ensino à distância, na hora de conversar com o aluno, o presencial é melhor. Então, você tem aí a área em que o aluno, em que o ensino vai continuar dependendo do professor inspirado. O carisma do professor, o professor que motiva, o professor que faz com que faz o olho do aluno brilhar. Isso não vai ser substituído pela máquina, pelo menos num futuro assim previsível. Aí o professor tem o seu papel. Mais perguntas? Alô? Bom dia. Agora mesmo, o canal History Channel, 55 no Discovery, está passando um documentário que chama-se As Grandes Histórias das Pequenas Coisas, mostrando exatamente coisas como que foi mostrado aqui. Por que eu falo isso? O primeiro exemplo começa com o Homem do Gelo, o Otzi, que foi achado lá nos Alpes, entre a Itália e a Suíça, e quando ele foi descongelado, todos pensavam que era um homem moderno, até alguns dos instrumentos que ele carregava. Um deles era um machado com cabo de madeira e lâmina de bronze, 1000 anos antes
do que a historiografia oficial imaginava que o homem estivesse usando o bronze. E outra, ele estava ali naquelas condições geladas e havia um calçado que ele usou. E esse calçado depois foi feito da mesma maneira e foi pedido a um alpinista profissional que o utilizasse enquanto atravessava várias vezes os Alpes. Depois de ter se aventurado lá pelas geladas, ele voltou e disse que nunca tinha visto algo tão genial para andar no gelo como aquele sapato. Com uma peculiaridade. Existe um aluno por aqui, de curso de design, que está se divertindo nesse momento desenhando tênis. Eu vou dizer a ele, olha, demorou-se centenas de anos para separar o pé direito do pé esquerdo nos sapatos. Os primeiros não havia diferença entre o pé direito e o pé esquerdo. E o sapato de Otzi, o homem de gelo, não havia diferença. Era feito de uma armação de pelo de urso, com pelo de rena, de algum veado, e uma pequena armação tosca, simplesmente para dar um formato suficiente para o pé entrar. Não havia diferença entre o pé direito e o pé esquerdo. Eu vou aqui deixar ao ilustre aluno de design já reinventar o sapato e lançar um sapato onde não haja diferença entre o pé direito e o pé esquerdo. Até na hora que desgastar, você compra só uma banda, não precisa comprar o par inteiro. Já facilita bastante. E outra, a colocação que foi feita aqui com relação ao professor aqui, a própria preocupação que ele tem dos colegas de não reconhecerem aquele trabalho. Pelo seguinte, existe uma dissociação quase que macabra entre o que a escola imagina que é e o que o aluno precisa saber para poder desenvolver sua criatividade. De uma certa forma, nas ditas ciências que se preocupariam com o ensino e aprendizado, não se fazem as coisas conhecendo como o cérebro funciona. E é esse o grande problema do desaprendizado que graça por aqui pelo Brasil. Não há nada melhor do que desmontar as coisas para aprender como é que é. Eu sempre desmontava tudo. Todos os brinquedos que eu ganhava, eu desmontava. E guardava desmontado. Claro que perdi as peças todas. Mas pelo menos aprendi. Mas... Primeiro, parabenizar pela excelente palestra. Eu gostaria de pedir sua opinião sobre um problema um pouco mais macro. Há um tempo já, o Ministério de Ciência e Tecnologia passou a se chamar Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. E a partir daí eu sou professor da universidade, a gente está naquela briga, tentando fazer que a inovação seja incluída como uma atividade dentro das universidades. Mas existe uma série de obstáculos que está tornando isso não uma realidade. É difícil a gente interagir com nossos colegas das empresas, e eu gostaria que fizesse um comentário no que se refere a isso, a tecnologia, a ciência, a tecnologia, inovação, em termos de políticas governamentais, dentro do escopo, dentro das restrições que existem atualmente naquele conjunto de leis que às vezes são contraditórias e que fazem que a gente escreva com a mão a inovação e acabe apagando com o braço. Obrigado. Bom, várias perguntas que merecem a atenção. Desde o meu período de diretor da CAPES, que eu me preocupava com o fato de que as publicações são valorizadas na avaliação e a inovação, a consultoria, a intervenção nas empresas, a intervenção na realidade em geral, não é valorizada. Isso vem se arrastando. A cada ano ou dois eu volto a escrever um artigo sobre o mesmo assunto, disfarçando um pouco mais, mas é o mesmo tema. Mesmo tema. Curiosamente, eu tive uma conversa com o ministro da Educação há uns 4, 5 dias atrás, e ele me disse que estão mudando. Veremos. Parece que há uma intenção de valorizar a inovação. Porque, veja bem, dentro de uma perspectiva racional, você está no mestrado, você está no doutorado, você vai ser avaliado pela CAPES, os consultores da CAPES
ignoram inovação, ignoram. Você vai numa fábrica, você muda uma máquina, faz um retrofit numa máquina, o coeficiente de perda de 25% cai para 7%. Isso e zero é a mesma coisa na avaliação do curso. Então, essa é uma grande batalha que ainda não foi ganha. Diz o ministro, veremos. Bom, o outro é que é o diálogo da empresa com a universidade. É um diálogo difícil. Eu assisti uma conferência de um cara dizendo o seguinte: olha, esse pessoal da universidade, esse pessoal está no mundo da lua, é muito difícil fazer qualquer coisa com ele. Eles não sabem, não tem prazo, não tem cronômetro, eles têm folhinha. Não é? Eles medem na próxima lua, vai ficar pronto se ficar. E eles não pensam em custo, eles não pensam em nada. E, obviamente, o pessoal da universidade diz: ah, esses caras só pensam em dinheiro, só pensam em não sei o quê. Bom, o que é curioso nisso? É que não era uma empresa de São Luís do Maranhão reclamando da universidade. Era a Motorola reclamando da Caltech. Ou seja, o problema não some. Você aprende a conviver com ele. De tanto você insistir, vai lá, volta, desencontra, briga, não sei o quê, acaba aprendendo a conviver com o outro, e aí você começa a ter uma interação virtuosa. Mas se você acha que vai acontecer da primeira vez, a experiência mostra que não acontece nem na primeira nem na segunda. É com muita teimosia, é com muita relação que você vai e volta entre a universidade e a empresa. Porque a empresa também não sabe contratar direito. A empresa também não valoriza tanto assim a inovação. Então, é um processo mútuo de aprendizado e um aprendizado penoso. Então, se Caltech e Motorola têm culturas diferentes e não conseguem, às vezes, se entender, vamos aprender essa lição. Quer dizer, não é fácil. Tem que dar muita cabeçada na parede até acertar. Agora, quando acerta, aí é bonito. Bom dia. Eu sou aluna do ensino médio. Primeiramente, eu gostaria de dizer que eu concordo plenamente com o que o senhor falou, professor, que eu acho que deveria sim ser quebrada essa barreira de professor como um personagem autoritário e sim como alguém que está ali para auxiliar o aluno na sua aprendizagem. Gostaria também de lhe parabenizar pela apresentação, porque geralmente na escola a gente aprende mais sobre os grandes feitos e não temos essa visão de que eles são feitos a partir de pequenas inovações. E gostaria de lhe perguntar a sua opinião sobre o fato de nós adquirirmos um conhecimento sobre coisas tão difíceis, às vezes não torne a nossa mente um pouco fechada para resolver problemas tão fáceis. Veja bem, se você quiser boas desculpas para não fazer nada, tem muitas. Ah, porque é o Maranhão. Ah, porque é isso. Ah, que nós somos pobres. Ah, que nós somos atrasados. Todas as que você tiver, eu te dou mais ainda. Então, esse não é o desafio. O desafio não é achar uma desculpa melhor. O desafio é fazer. A escola não ensinou, vai e aprende sozinho. A função da escola não é te ensinar as coisas. A função da escola é preparar a sua cabeça para você aprender por conta própria. É abrir a sua cabeça para você ser capaz de buscar o problema e a resposta. Então, desculpa, arruma todas que você tiver e eu te arrumo mais outras. Não é problema. É o desafio. É bacana. Vamos fazer. Você se sente bem. Quando você inventa um troço, você faz um troço bonito, você faz um troço bem feito. Grande parte da felicidade numa sociedade fabril, numa sociedade de fazer coisas, onde a gente pensa em fazer coisas, grande parte da felicidade está em você sentir que você fez um negócio interessante. Pode ser a caixinha dos óculos, pode ser o acelerador de partículas, mas dentro do seu nível você fez alguma coisa, você criou alguma coisa, você resolveu um problema. No fundo, o desafio é esse. À nossa volta existem um mundo de problemas. Vamos ver se eu consigo resolver umzinho.
Se eu resolver esse umzinho, vai aparecer um outro. E aí vicia. Bom dia. Bom dia, tudo bom? Meu nome é Valmir, eu sou engenheiro de automação e tecnologia. Eu queria saber, você falou muito a questão da inovação dos inventos, né? De quê? Invenção. Muitas invenções simples que resolveram vários problemas. E vem aquela questão. Normalmente, as invenções partem de uma pergunta que gerou um problema. Tem um problema para como resolver essa questão. Agora vamos voltar um pouco o tempo. O que, hoje, na sua visão, o sistema educacional do Brasil está fazendo para melhorar a cabeça das pessoas que parte do princípio que vão ensinar as nossas crianças? As nossas crianças vêm com aquela metodologia de querer aprender a decorar o que já foi ensinado há 10 anos atrás e vem aquela mesma metodologia. Temos dois problemas. Muitos professores não procuram se atualizar ou têm preguiça de querer descobrir formas novas de passar a mesma informação. Certo? E aquela questão, os alunos não são ensinados a pensar. Certo? Não ensinamos as crianças, que é o nosso produto final, que é os nossos dinheiros, os nossos médicos, a resolver problemas simples, como você colocou. Por que fazer isso? Por que devemos aprender determinada disciplina, ter determinados conhecimentos? Passamos, às vezes, muitas horas estudando coisas que, no fundo, não vai trazer o resultado que a gente precisa para a nossa empresa, para o nosso país, mesmo para o convívio. Como, na sua visão, você está vendo isso em termos de mudança da cadeira acadêmica para ajudar nossos futuros médicos e engenheiros a ter essa visão de inovação em todas as disciplinas? Bom, primeira coisa, país ruim tem educação ruim. É um ciclo vicioso. Você tem que romper isso. E, na verdade, não é um ministro que vai romper. É a sociedade que vai progressivamente começar a entender que não é por aí. Bom, eu vou te dar só uma pista de uma coisa muito boa que está acontecendo no Brasil, que é Prova Brasil e, até certo ponto, Enem e ENAD. Quando você pega a Prova Brasil, você tem uma prova que é tão bem feita quanto as melhores provas feitas nos Estados Unidos e na Europa. A Prova Brasil é quase que um espelho do PISA, que é a melhor prova que existe hoje. Então, fazer a Prova Brasil, você avançar na Prova Brasil, significa você sair do decoreba e passar a entender. Então, se tem algum fator que pode desencadear essa subversão boa, é o movimento da avaliação. Porque o Brasil trouxe a avaliação com provas muito boas, e que provas que tiram o ensino do decoreba. Então, esse é um dos fatores que dá esperança, que é a universalização. O próprio Enem é uma prova razoavelmente bem feita. O ENAD é variável de uma disciplina para outra, mas também são provas razoavelmente bem feitas. Então, na medida em que as pessoas estudam para a prova, se a prova melhora, o ensino vai melhorar. O professor se dá conta de que não adianta ele descobrir, o aluno decorar quem descobriu o Brasil. Ele tem que saber outras coisas. Bom dia, eu queria primeiramente agradecer ao GEATEC pela oportunidade de assistir sua palestra. A gente percebeu aqui, com a sua palestra, que existe muita inovação nas áreas de ciências exatas, engenharia, como o senhor citou. Eu queria perguntar para o senhor se existe também inovação nas áreas de ciências humanas ou ela é sempre mais visível nas áreas de ciências exatas? Não, existe inovação nas áreas de ciências humanas. Existe a inovação da pesquisa, não é? Na medida em que você começa a desenvolver maneiras de medir certas coisas, de entender certos fenômenos. E existem inovações na área social. Quer ver uma inovação sensacional na área social? Bolsa Família. Não pelo que ajuda a botar os alunos na escola, porque não ajuda. Os alunos, quando criaram a Bolsa Família, já estavam todos, na faixa etária, já estavam todos na escola. Mas o sistema informatizado de controlar a baixíssimo custo e baixíssimo nível de corrupção todo o sistema de Bolsa Família é um salto extraordinário, equivalente a muitas coisas, ou mais valioso do que muita coisa que se fez na área da engenharia. Então, assim, existem muitas coisas que foram sendo inventadas. Por exemplo, você pega os programas da Viviane Sena, para aluno repetente.
É uma inovação séria. Você pega o Telecurso 2000, é um dos poucos produtos de exportação que o Brasil tem na área de educação. Então, tem muita inovação na área social. Só que às vezes não tem o mesmo charme e as pessoas não identificam. Vamos, eu não perco o avião. Mais alguma pergunta, gente? Tá bom.